Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Último dia da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Ontem tivemos uma briga por primeira posição que prometia ser um jogaço nível Champions League no grupo G, mas pareceu um jogo treino, e a confirmação da liderança esperada daquele que já é o grande campeão do antigo formato do Mundial, e apresenta suas credenciais para ser o primeiro campeão do novo formato. Já vai deixando o like, a inscrição, o hype, se possível. Compartilhem o conteúdo e deixem o feedback de vocês nos comentários, assim como suas impressões sobre esses jogos e também sobre toda a fase de grupos, além da sua expectativa, agora que vamos começar o mata-mata. Vamos começar então pelo grupo G, Manchester City 5, Juventus 2. Eu confesso não saber fazer uma análise definitiva em cima do jogo, dos times, ou mesmo do resultado. Em tese, era para ser um jogo super importante para as duas equipes, que já estavam classificadas, é verdade, mas que ainda precisariam definir o primeiro lugar do grupo. No entanto, o City, a exemplo do que fez nas duas primeiras rodadas, mais uma vez usou um time muito mesclado, o que dá a nítida impressão que o Guardiola e a instituição estão tratando essa Copa do Mundo de Clubes como pré-temporada. E a Juventus, que tinha surpreendido positivamente, tanto pelo desempenho quanto pelos placares elásticos contra Al Ain e o Wydad, também poupou diversos titulares. E no jogo onde nenhum dos dois parecia tão interessado assim, o City passeou, construiu uma goleada com muita naturalidade. O jogo parecia que iria ser equilibrado, né, quando o Doku, lá ele, fez o primeiro aos 9 minutos e o Koopmeiners empatou aos 11. Mas o gol contra, né, do Kalulu abriu o caminho da vitória Citizen, que ficou ainda mais elástica no segundo tempo, com a entrada do Haaland, marcando na etapa final, o Phil Foden numa jogada do Savinho, que ele talaricou o gol, né, passou à frente e acabou empurrando para a rede, e o próprio gol do Savinho, esse último, sim, golaço, completando o placar. O Vlahovic descontou para a Juve. Ainda assim, eu vou tentar tirar conclusões em cima desse jogo. Primeiro, choque de realidade para a Juventus, né? Roubando a expressão que usou o brilhante, fantástico comentarista Rafael Oliveira na transmissão da Cazé TV. Porque se antes do torneio a gente não esperava uma Juventus tão bem e até projetava que ela perdesse para o City esse confronto direto e ficasse com a segunda posição, até antes desse jogo a gente viu uma Juventus que talvez tivesse o melhor futebol da competição até aqui. E um City que estava realmente nesse climinha de torneio de verão, meio Florida Cup, sabe? Vamos rodar o elenco, testar alternativas, entrosar os reforços. E o que a gente viu em campo foi um atropelo no ritmo de jogo treino mesmo. É um nível mais elevado de futebol do que o mostrado ao longo da última temporada, falando do Manchester City. Mas a gente vê o time em campo, não consegue ver aquele sangue no olho, aquela tensão de quem tá levando o campeonato como algo importante, sabe? Fica a pergunta, será que é isso que está tirando o peso dos ombros dos atletas e faça com que tudo flua de forma mais natural? Ou será que esse é um sintoma que o time recuperou a sua melhor forma? O fato é que o City passou para a próxima fase em primeiro, fica do lado, né, menos pesado do chaveamento, mas a tendência é que com o mata-mata chegando, a gente veja uma escalação com mais cara de time titular e o time precisando passar ali da quinta marcha, né, nos jogos, caso realmente esteja levando a sério. E na minha opinião, deveria levar a sério, porque vem de uma temporada que passou em branco, eliminado na Champions antes das oitavas de final, quase ficou fora até desse playoff, né, pós-fase de liga, precisou confirmar a sua ida para a próxima Champions na última rodada da Premier League, que também foi perdida assim, com muita antecedência. O City não brigou pelo título nessa temporada, não chegou nem perto disso. E podem estar me chamando de maluco, né? Pô, o Nicolas aí tá criticando o City, tá falando mal do City, é o único time 100% da competição, tá reclamando de uma possível falta de foco. Pô, eu não tô reclamando, eu tô dizendo que muito me incomoda ver tantos outros times dando a vida e tratando esse Mundial como um torneio gigante, que ele é, e o City usando 11 titulares no jogo, 11 diferentes no outro, aí mistura mais um pouquinho no terceiro, usa o campeonato de laboratório, dá sequência pro Rodri voltando de lesão, os caras metem gol e não comemoram, como se fosse uma FA Cup, que por sinal o City também perdeu na final, né, pro Crystal Palace.
Dá a impressão que eles se acham grandes demais para o torneio. Há uma calma que flerta com a soberba, na minha opinião. Mas se for esse o caso, e caso eles caiam, eles não vão estar nem aí. E ao mesmo tempo, assusta a gente que está levando a sério, que tem os nossos times dentro da competição. E no caso do meu time, está dentro do chaveamento ali para uma possível, nem tão distante assim, mas ao mesmo tempo distante, semifinal do torneio. Porque, pô, os caras nem aí, sem sequência de escalação, meteram 13 gols em 3 jogos e só sofreram 2. E que foi no último jogo que eles ganharam de 5-2. Se eles estão nem aí e são capazes de fazer isso, imagina se eles estivessem querendo muito. Só a título de curiosidade, o City teve 77% da posse de bola, finalizou 24 vezes, 11 no alvo, contra 5 da Juventus. As 2 únicas que foram na direção do gol da Juve acabaram entrando. A segunda posição colocou a Juventus no caminho do Real Madrid, que passou em primeiro no grupo H, vencendo o Salzburg por 3-0, tendo a sua melhor atuação e finalmente com um sistema com 3 zagueiros ali do Xabi Alonso, testado, um 3-5-2, ora 3-4-3, o Bellingham às vezes fazendo uma função de um falso ponta direita, o Vini, né, revezando entre ponta esquerda, segundo atacante. A gente vai falar um pouco mais sobre essa parte tática daqui a pouco, mas eu confesso que em tempos onde vários times estão tirando esse torneio para fazer testes e ele ainda não ter testado essa formação em nenhum jogo, estava me dando a impressão de que o Xabi, né, tô falando do Xabi, analisou o elenco do Real Madrid e tinha percebido que com essas peças não tinha como jogar com 3 zagueiros. Mas com o retorno do Rudiger, o Tchouaméni adaptado na posição de terceiro zagueiro, o Asensio indisponível na partida de hoje, né? E aí tendo um Rudiger voltando ali, um cara mais experiente, talvez tenha dado um pouco mais de confiança. O Tchouaméni também mostrou uma maturidade no último jogo para jogar como zagueiro por mais de 90 minutos. Beleza, ele já tinha feito isso na temporada passada, mas não na frente do Xabi Alonso, então meio que deu uma confiança maior para o Xabi tentar esse tipo de sistema. E, cara, o time performou muito bem. Essa escalação potencializou os laterais, né? O Arnold, que tem deficiências defensivas, né, para sair da primeira linha, apoiar e precisar recompor. Na esquerda, inclusive, o Fran Garcia estava fazendo ali a saída de 3, quando o time jogava com uma linha de 4. Isso não estava ajudando o jogador a ter a sua melhor performance. Jogando como ala, ele podia ocupar ali esse corredor externo, assim como o Arnold, com muita mais liberdade. O meio-campo não tinha um grande jogador ali de contenção, né? Era Bellingham, o Güler, jogando praticamente um ali do lado do outro. Na verdade, o Valverde e o Güler, né? O Bellingham, você poderia interpretar que ele jogou um pouco mais à frente dos dois ou mais à direita, né? E são 3 jogadores de grande participação ofensiva. O Vini atuou mais por dentro, como eu disse, né? Até pela presença de um ala, acabou caindo menos pela ponta. Inclusive foi dele o primeiro gol do jogo, né? O segundo marcado pelo Valverde, ambos os tentos no finzinho do primeiro tempo. E o terceiro foi marcado pelo garoto Gonçalo Garcia, que está aproveitando bem a chance de ter mais minutos com a ausência do Mbappé, ainda indisponível. E também do Endrick, né? Machucado. Vai se juntar ao grupo aí nos Estados Unidos nos próximos dias. Não sei se ele foi inscrito, se ele vai ser inscrito, enfim. Aliás, que falta de sorte do Endrick, né? Teria toda ali uma fase de grupos para poder se apresentar na frente do novo treinador, num sistema que favorece as características dele, né? Jogando numa dupla de ataque. Mas aí ele machucado tá dando lugar para o Gonçalo brilhar. Ainda assim, eu acho que valeria mais a pena aproveitar um Endrick no elenco e se tiver que emprestar alguém que seja o Gonçalo. Tá fazendo aí esse bom papel no Mundial, mas seria ali a terceira opção, né? Ou segunda se ele atropelar o Endrick. Mas eu acho que ainda assim seria a terceira opção ali pro comando de ataque, beleza? Dessa vez o Rodrigo entrou no segundo tempo do jogo, poderia ser outro que poderia começar jogando ali na dupla de ataque, mas o Xabi optou por ter mesmo um centroavante, no caso o Gonçalo. Números do jogo: 12 finalizações para cada lado, 4 no alvo do Real Madrid, 3 no gol, 3 gols, melhor dizendo, e 3 no alvo do Salzburg. Nenhuma entrou, né? 3 defesas do Courtois. 56% de posse de bola para os merengues, né? O jogo não foi um amasso estatístico, apesar do placar e a atuação do time espanhol sugerirem isso, e nesse caso eu prefiro ficar realmente com as impressões do que com os números, beleza? Acho que o Real Madrid fez ali a sua melhor apresentação
no Mundial. Melhor do que com o Pachuca jogando com 10 por quase 90 minutos de jogo. Segundo colocado do grupo foi o Al Hilal, né, que venceu o Pachuca por 2-0 e será o adversário do Manchester City nas oitavas. Aliás, faltou a informação de que o Al Ain venceu o Wydad no outro jogo, no grupo G, mas ele não valia mais nada em termos de classificação. Então terminamos a fase de grupos e teremos as seguintes oitavas de final. De um lado da chave, Palmeiras e Botafogo. Quem passar enfrenta o vencedor de Benfica e Chelsea. Ainda no mesmo lado, Internazionale e Fluminense. O classificado enfrentando o vencedor de Manchester City e Al Hilal. Do outro lado, PSG e Inter Miami. Quem vencer pega Flamengo ou Bayern de Munique. Do mesmo lado, Borussia Dortmund e Monterrey. Quem vencer pega Real Madrid ou Juventus. Dos 16 times, 4 sul-americanos, os 4 brasileiros, 9 europeus, né? 9 de 12. Somente Porto, Atlético de Madrid e Salzburg foram os europeus que não conseguiram classificação. 2 norte-americanos, né? Um dos Estados Unidos e um do México. O Inter Miami e o Monterrey, os 2 do mesmo lado da chave. Inclusive, dos 4 brasileiros, 3 estão no mesmo lado da chave. Um vai passar automaticamente para as quartas de final. O outro é o Fluminense, que vai aí ter um jogo difícil contra a Inter. O Flamengo é o único brasileiro do outro lado, mas terá vida difícil aí, né? Pega uma chave com o Bayern, daqui a pouco possivelmente PSG, e talvez numa semifinal um Real Madrid. Dá para projetar esse tipo de caminho aí pro Flamengo. Infelizmente nenhum africano, né, no mata-mata, e obviamente também nenhum clube da Oceania, só tinha um representante, ele só somou 1 ponto ao longo de toda a competição. Como eu disse ao longo do vídeo, o único 100% foi o Manchester City, que ganhou os 3 jogos, mesmo levando assim nesse ritmo de pré-temporada. Vamos ver se o time vai passar a levar mais a sério no quesito escalação, para a gente ver uma definição de time agora a partir do mata-mata. Não vai ser um adversário dos mais simples, né? O Al Hilal, entre os não europeus, é o que tem o maior orçamento da competição. É um time com um elenco, um time titular, pelo menos, nível Europa, com vários jogadores que fizeram carreira na Europa. Então vai ser um teste interessante. Talvez um teste maior do que foi a Juventus, que também decidiu poupar, já classificada, na fase de grupos. E depois, possivelmente, né, uma Inter de Milão, quem sabe, finalista da última Champions, caso confirme seu favoritismo para cima do Fluminense. Como eu disse, já temos pelo menos um brasileiro garantido nas quartas de final. Fica aí a pergunta, será que vamos ter 3? Será que dá para sonhar com o título, no caso de algum time brasileiro? Quem ficou com um caminho bom aí rumo à final? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E lembrando, galera, ainda hoje eu volto. Eu sei que eu tinha avisado no começo da semana que nesta semana não teríamos a caixinha de perguntas. Eu mudei de ideia. Tô vendo aí um engajamento baixo desses vídeos aí pós-rodada. Então, por que não postar esse vídeo agora pela manhã? À tarde a gente responde aí a caixinha que eu deixei para vocês. Já tem aí uma boa participação. À tarde, então, eu volto com as respostas das dúvidas, das perguntas, dos anseios de vocês, até para preencher esse vazio, né, de um hiato entre o fim da fase de grupos e agora o começo do mata-mata. Não vou mentir para vocês, também é uma maneira aí de eu passar o tempo e me entreter nessa tarde aí com vocês, respondendo as perguntas de vocês nessa tarde sem jogos, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!